Ui, a chave do entendimento do amor romântico, de Robert Johnson. Parte 2, tópico 9, astúcia e força. Nós acompanhamos Tristão em 2 viagens pelos mares até a Irlanda. Na primeira, ele está mortalmente ferido, à deriva sobre as águas, apenas com sua harpa, confiando que o mar o levará à cura. Sua viagem interior leva-o a Isolda, a Bela, uma mulher de beleza insuperável e de dons miraculosos. Mas, curiosamente, ele não se interessa por Isolda. Se a ama, ele ainda não sabe disso e não faz esforço algum para tornar-se seu amigo ou para conquistá-la. Somente quer que ela o cure para poder retornar a Cornualha, de volta ao seu status quo. Na Cornualha desenrolam-se fatos e atitudes inquietantes. O rei Mark recusa-se a ter a rainha, e durante todos esses anos, desde a morte de Brancaflor, não houve sequer uma presença feminina na corte da Cornualha. Mas o rei Mark não quer casar-se. Ele não deseja uma esposa ou uma rainha. Sobre Isolda, a Bela, ele com certeza ouve falar, porém não demonstra mais interesse do que o próprio Tristão. Assim, o rei e seu sobrinho retornam à rotina, contendo-se em organizar justas sangrentas, vencer guerras, executar inimigos, matar dragões e tantos outros passatempos masculinos. E quando Tristão retorna à Irlanda, não é para procurar Isolda pelo que ela é ou representa para ele, nem muito menos porque ele a valorize ou queira, com ela, ter algum tipo de relacionamento. Ele vai, tal qual um pirata ao ataque, por astúcia e força, para arrebatá-la como um despojo de batalha. Por que Tristão parte em sua busca da Rainha dos Cabelos de Ouro? A princípio, seus motivos parecem ser nobres e altruístas quando diz ao rei Mark: eu arriscarei a minha vida por vós, para que vossos barões saibam que eu vos sirvo com lealdade. Mas por trás dessas palavras, sabemos realmente o que ele quer. Ele quer usar Isolda como garantia na sua disputa com os barões. Quer trazê-la para casa como mais um motivo de glória, um troféu para sua masculinidade, prova de que ele é o mais leal e o mais bravo dos campeões da corte da Cornualha. Assim é que transformamos as virtudes do herói em defeitos, pois na atitude de Tristão para com Isolda está refletida a atitude do homem ocidental em relação à sua alma. Quando nos vemos tão feridos que nada pode nos ajudar, quando não conseguimos encontrar nada entre os inúmeros truques do ego que possa restaurar o significado ou a sanidade da nossa vida, então, com relutância, apelamos para a nossa alma. Como Tristão, finalmente nos colocaremos à deriva no inconsciente. Finalmente iremos explorar os nossos domínios internos e buscar o significado da vida. Mas depois de lá termos estado e de termos encontrado a cura pelas mãos de Isolda, imediatamente voltamos a centralizar a vida do ego patriarcal. Nossos projetos, nossas linhas de produção, nossos status e prestígio no mundo exterior. Como Tristão, ficamos excessivamente preocupados com as aparências. O que é que os outros barões pensam de nós? Quem é o maior dos campeões? Quem produz mais? Quem ganha mais dinheiro? A recusa do rei Mark em se casar é um símbolo agourento. No mito ou no sonho, o fato de o rei não tomar uma rainha e assim não ter um herdeiro simboliza a não aceitação da totalidade, a recusa de crescer,
a não aceitação do destino que vem sob a forma de uma criança. Nos velhos tempos, as pessoas se preocupavam quando o rei não tinha geração. Eles temiam que o solo não continuasse fértil, que as chuvas não caíssem, que as suas famílias tivessem poucos filhos, que o reino ficasse seco e estéril. Por outro lado, o casamento do rei ou da rainha e o nascimento de um herdeiro provocavam alegria. Ainda hoje, quando um monarca ou príncipe gera um filho, principalmente um herdeiro do trono, o mundo inteiro se mostra interessado e milhões de pessoas se rejubilam como se estivessem pessoalmente envolvidas com essa criança. Existe uma grande energia psicológica subjacente à reação coletiva, frente ao nascimento de uma criança real. Ao nível mais profundo da psique, o rei e a rainha simbolizam para nós a evolução do self. E o herdeiro recém-nascido simboliza a nova consciência e a força que temos dentro de nós em potencial. Sejam quais forem as nossas atitudes conscientes em relação à realeza, é muito bom lembrar que existe uma realeza arquetípica dentro de cada um de nós. O símbolo do rei e da rainha dirige a nossa consciência para que o que existe de mais elevado e de mais verdadeiro dentro de nós, e para o potencial que temos para realizar a síntese de valores masculinos e femininos. Assim, a recusa do rei Mark em tomar uma rainha nos informa que alguma coisa está faltando na psique do homem ocidental. Ele não apenas perdeu o feminino, como também nem sequer está interessado, pois nem ao menos sabe conscientemente que o perdeu. Perseguimos durante tanto tempo nossos valores masculinos e nossos valores exteriores, que passamos a considerar a alma como sendo uma complicação desnecessária num mundo masculino herdeiro e organizado. Estranhamente são os barões malvados, os inimigos mortais de Tristão que desafiam a esse estado de coisas. Do ponto de vista de Tristão, eles são banidos da psique, mas é sempre alguma coisa que consideramos como sendo ruim em nós que nos impele para a totalidade. É uma ameaça, um grão de areia na engrenagem, algo que perturba o mundo do nosso ego e desarranja a nossa vida, tipo linha de produção. Pode ser uma doença, o estresse causado por excesso de trabalho, uma neurose que surge de repente e que perturba a nossa vida, forçando-nos a procurar o significado que está dentro daquilo que não conseguimos explicar. Os sintomas e as sequelas nos parecem ser banidos, que apenas querem nos causar problemas. Mas são esses malvados que nos forçam a sair em busca da rainha. Quando finalmente nos pomos a caminho à sua procura, partimos como Tristão com astúcia e força. Quando a vida fica estéril, saímos em busca da ânima, mas nós a queremos sob nossas condições. Queremos apropriar-nos dela como um suplemento para o ego, um enfeite para a persona. Queremos que a ânima nos encha de energia, que ilumine nossa vida, que nos dê um significado e uma direção e que torne a vida mais emocionante. Mas não queremos dela aprender, nos termos dela. Não queremos tratá-la em termos de igualdade. Tristão quer usar Isolda como garantia no jogo político, usá-la para selar alianças entre egos masculinos. Essa é a nossa atitude usual. Tristão, que nos conta coisas do nosso heroísmo, também nos mostra por que esse heroísmo se perdeu. Quando está no banho de ervas, convence Isolda da sua devoção com doces palavras. Filha do rei, um dia 2 andorinhas voaram para Tintagel, levando um fio dos vossos cabelos de ouro,
e achei que elas me traziam bons augúrios e paz. Por isso cruzei os mares à vossa procura. Enfrentei o monstro e o seu veneno. Vede, entre os fios de ouro do meu brasão, vosso cabelo foi entrelaçado. O ouro escureceu, mas o cabelo continua brilhando. É possível que toda a tragédia na vida do homem moderno tenha sido seu início com esse logro fatal, pois é a si mesmo que ele engana. O que há de belo nas palavras de Tristão é o fato delas estarem tão certas. Porém, a tragédia é que ele só falou da boca para fora. Se ele fosse sincero em suas palavras, isso representaria um grande passo evolutivo, uma reviravolta no ego masculino ocidental, uma construtiva busca do feminino. Mas, se o nosso antepassado patriarcal Tristão não fez valer o que disse, quais as consequências desse ato para nós? Será que poderíamos aprender a nos aproximar do lado feminino da vida com essas mesmas e belas palavras, mas usando de sinceridade? A ânima envia-nos mensagem de paz. Mas será que após séculos de astúcia seremos capazes de nos aproximarmos dela honestamente? Quando Isolda ouve as belas palavras de Tristão, fica sabendo que um dos seus cabelos dourados está entrelaçado no brasão dele. Ela abaixa a espada. Vai em busca dessa prova de devoção e, pensando tê-lo encontrado, depõe a espada e, ao invés de golpeá-lo, beija-o. Aqui vemos o exemplo de como o feminino interior e a mulher exterior são semelhantes. O princípio que norteia ambos é o sentimento de afeição, de afinidade. Como Isolda, se uma mulher é ignorada ou se sente ferida por um homem, frequentemente ela irá encontrar uma forma de voltar a espada dele contra ele mesmo, para feri-lo através do seu próprio impulso. No momento em que o homem desperta para a sua própria necessidade e oferece o seu amor, conseguindo relacionar-se positivamente com ela, a mulher tem um poder quase mágico de perdoar. O feminino usa a espada do seu antagonista e quando o antagonista enterra a espada e oferece a afeição, a mulher enterra a sua no mesmo instante. A agressão, assim, é transformada em afeição. O feminino, independentemente de manifestar na mulher ou no homem, geralmente abandona suas queixas e mágoas, esquecendo os ferimentos do passado, quando lhe oferecem no presente um relacionamento baseado numa afeição genuína. Esse é um dos mais nobres e belos instintos da mulher, uma das formas pelas quais ela serve à vida e transforma a vida. Afeição, ligação, é o seu primeiro princípio, a tônica da sua natureza, a principal razão da sua vida, mais do que qualquer outra coisa. Assim é com Isolda. Quando Tristão a convence de que lhe está oferecendo afeição e amor, e que a valoriza e deseja por ela mesma, então todo o ódio e todos os planos de vingança são colocados de lado. Ela abaixa a espada. Estão aqui dois lados da ânima. A alma não é apenas um sentimento cálido que carregamos dentro de nós e tiramos para usar em casos de necessidade, ignorando-o no mais das vezes. Ela também, assim como a mulher, precisa de ligações afetivas nas relações com o mundo interior e também exige uma parcela do esforço e do tempo de um homem. Quando ele a ignora, ela se enraivece muito. A ânima vai ao ataque usando a espada dele mesmo, ameaçando-o violentamente. Ela perturba a vida dele, cria-lhe obsessões e neuroses e consegue entrar na brecha das projeções e das convulsões do amor romântico. A ânima, de espada na mão, é um ser perigoso,
capaz de deixar um rastro de destruição por onde passa. Mas como Isolda está disposta a fazer as pazes. Se formos ao seu encalço, se a tratarmos de igual para igual, se procurarmos seu mundo e sua sabedoria, ela saberá fazer as pazes e abrirá para nós seu mundo interior. Infelizmente, o homem ocidental ainda é como Tristão, um homem que sabe levar as pessoas na conversa. Aqui, porém, existe uma charada, um enigma que oferece uma saída. Frequentemente, quando mentimos, sem querer estamos dizendo a verdade. O que conscientemente achamos que não queremos dizer é exatamente o que é verdade ao nível inconsciente. Tristão acredita que está mentindo. O que ele não sabe é que por trás dos seus motivos conscientes, seu inconsciente o impele inexoravelmente em direção a Isolda. Tudo o que disse a ela é verdade, nas profundezas do seu ser, se bem que será ele o último a percebê-lo. Por que Isolda crê nele? A alma é uma feiticeira vidente. Ela não é tola. Por que ela crê nele? Porque ela é capaz de ouvir a verdade que está por trás da mentira. E é a verdade mais profunda que o feminino interior reage. Nossas falsidades frequentemente expressam nossas necessidades e desejos inconscientes mais profundos, aqueles que não conseguimos reconhecer conscientemente. Mas essa afirmação não nos dá carta branca para enganar ou para trair. Se aprendêssemos a procurar a verdade que existe dentro das nossas fraudes, seja quando mentimos para nós mesmos ou quando mentimos para os outros, então poderíamos responsabilizar-nos por essas verdades e passar a vivê-las francamente, honestamente. Como Tristão, todos nós já dissemos palavras poéticas, floreadas, que pensamos não terem sido honestas, mas se examinarmos cuidadosamente a origem oculta e secreta de tais palavras, descobriremos que é por Isolda que buscamos e que é de Isolda que precisamos. Tristão não sabe do que necessita, nem o que busca. E assim, por uma estranha e inversa alquimia do inconsciente, ele transforma sua verdade numa mentira. Quando Isolda, diante dos barões irlandeses, fica sabendo da real intenção de Tristão e percebe ter sido enganada, a faca penetra seu coração e ela treme de humilhação e dor. Tristão, tendo-a conquistado, agora a desdenhava. A bela história do cabelo de ouro não passara de uma mentira. Era a outro que ele a entregava. Assim, Tristão, usando a força e a astúcia, conquistou a rainha dos cabelos de ouro. Mas a força e a astúcia acabam por não funcionar. Pela astúcia e pela força, o ego masculino é colocado contra seu próprio self, contra suas necessidades mais profundas e contra sua própria alma. Tristão acredita ter conquistado o feminino e que o arrastará para casa para garantir alianças e firmar o poder do seu ego masculino. Mas ele não sabe o que tem pela frente. Acredita-se conquistador, porém o conquistado será ele próprio. O destino dispõe diante de Tristão uma ânfora de barro repleta de um vinho raro e revigorante. E ele, sem nada suspeitar, dele bebe sofregamente.